Certeza que será bênção. Boa noite, pastora Nancy. Recebeu o convitinho aí, Miriam? Só você aceitar. Aí, ótimo. Isso. Agora as nossas lives. Agora serão 15. Tá bom o som? Tá bom o áudio para vocês? Boa noite, Charlesy. Ah, deu certo! Rapidamente deu certo, que bom, que bom. Ai, que bom, Miriam, que alegria, viu? Que alegria ouvir a palavra através de você. Eu sempre falo, a Miriam é uma inspiração. E eu lendo sobre Lídia, eu lembrava de você, Miriam. Ai, é fantástico. Eu nunca pensei assim que eu fosse assim transbordar tanto de estudar Lídia e é uma personagem que eu nunca assim tinha colocado assim muita atenção, né, sobre ela, né? Sempre ouvia, né, alguma coisa sobre Lídia, mas nunca tinha estudado. E a partir do momento que minha mãe falou para mim, eu falei: "Ah, eu vou descobrir, eu vou fundo nessa, né?" E eu descobri coisas lindas de Lídia, coisas maravilhosas, assim, me motivou muito. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí vai se sentir muito motivada, muito animada, muito revigorada com essa palavra linda, né? Que Amém, é amém. a história de Lídia. Então vamos pedir para as nossas queridas aí, ó, mandar. Aqui não tem aviãozinho, né? No Facebook. No Instagram você manda aviãozinho para as pessoas que você quer compartilhar a palavra. Isso, Aqui mas acho que aqui só tem tem que como ligar. compartilhar também, aqui do ladinho. É, não, aqui do lado você consegue clicar no bonequinho e você vai compartilhando, tanto para o Whats, nos Ah, que grupos, como bacana. você consegue compartilhar para quem tem Facebook também. Ai, que bacana. Então, gente, vamos compartilhar aí, ó. Não vamos deixar só a gente aqui falando, não. Vamos compartilhar aí, porque essa palavra é muito abençoada, pode acrescentar muito nas nossas vidas. Quem está desanimado, quem está se achando, mas que as coisas estão muito difíceis e que a gente vai ver uma mulher aqui, olha, ilustre, 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 maravilhosa, e vai ser um referencial forte para você, para todas nós que estamos curtindo esse momento aqui. Amém, amém. Miriam, você quer orar para a gente começar ou você prefere orar para encerrar? Não, a gente pode orar no começo e orar no fim, que oração sempre é poderoso. E Lídia só foi quem ela foi porque ela tinha na casa dela um grupo de oração fervoroso. Então vamos orar, né? Vamos Isso pedir a bênção do mesmo. Senhor. Vamos Amém. orar. Pai, como é bom, Senhor, estar diante de Ti, diante dessas queridas amigas, irmãs de fé. Fortaleça-nos, Pai, dai-nos inspiração, Senhor, e traga sua graça e seu mover sobrenatural sobre essa passagem linda que vamos aprender aqui, que vamos estudar, e que esse exemplo lindo dessa tua serva fiel, valorosa, possa, Senhor, ser um espelho para cada uma de nós, que nós possamos nos espolhar nela e ver e sentir, Senhor, que a tua graça nos fortalece, nos edifica, nos abençoa e que sempre possamos, ó Deus, fazer as coisas que te agradam. Do jeito que Lídia fez, agradou ao Senhor e o Senhor abençoou com toda sorte de bênçãos. Nos abençoe aqui também, Senhor, nesses momentos, dai-nos espírito de sabedoria para entendermos, compreendermos, ó Deus, e colocarmos em prática aquilo que estamos vendo, aprendendo de experiências gloriosas que as tuas filhas tiveram. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Maravilha, né? Agora é com Então, você. que bom, que bom. Viu, Ana? Eu tive estudando e está lá em Atos dos Apóstolos, né? Quem tem a Bíblia, a palavra de Deus aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 11, fala de uma das viagens de Paulo, né, gente? Paulo, todos nós sabemos que foi um servo do Senhor glorioso, maravilhoso, um apóstolo fantástico, né? Ele não caminhou assim com Jesus, mas ele andou com todos os discípulos de Jesus, né? E ele estava assim levando o evangelho para a Europa.
né? Por ele ser assim um homem muito estudado, muito comprometido com o Senhor, e muito assim, ele era um verdadeiro poliglota. Ele falava vários idiomas e de uma cultura riquíssima. Então, o apóstolo Pedro foi para aquelas regiões dos gentios, onde o povo era não tão culto, não tão assim estudado, mas o apóstolo Paulo foi para aquelas regiões mais de cultura, cultura da Grécia, da Europa, aquelas culturas mesmo assim fortíssimas pela performance dele, assim, por ser um homem muito estudado e muito conhecedor da palavra. Então, ele quis atingir essa classe, uma classe mais alta, uma classe mais rica, uma classe com mais poder, com mais nome, essas coisas assim. E o apóstolo Paulo, então, vai, nessa viagem dele aqui, ele vai até Troade, navegamos diariamente, diretamente para Somatrácia, que é as cidades da Europa. Ele foi pregar o evangelho da Europa. E ali, ele partiu para Filipos, na Macedônia, e foi lá em Filipos que ele encontrou Lídia. Ela era uma mulher assim, muito, como é que eu vou dizer? Uma mulher rica. Ela era uma mulher assim, muito agraciada, muito abençoada pelo trabalho que ela fazia. Ela era uma empreendedora, ela era uma mulher que vendia tecidos de púrpura. Ela era uma mulher que cresceu nisso, assim, prosperou muito, ficou muito rica, muito próspera fazendo isso. E essa cidade de Tiatira, que é a cidade onde que ela participava ali, era uma cidade muito renomada a respeito dos tecidos. E esse tecido de púrpura, quem vendia era ela. Então, assim, a gente pode ver que desde o início de tudo, o Senhor já fortaleceu e edificou essa mulher de uma forma diferenciada, né? Porque a gente pode ver que naquele tempo, com certeza, as mulheres eram mulheres comuns, mulheres quaisquer, mas ela já foi ser vendedora. E eu não sei se vocês sabem, mas a venda, ela é poderosa. Ela é poderosa porque você não tem que tirar das suas coisas ou tirar dos seus negócios para fazer. Venda é uma coisa que você faz pessoalmente. Você pode vender um tecido, você pode vender cosméticos, você pode vender produtos de beleza, você pode vender roupa, você pode vender lingerie, você pode... E é uma coisa assim que você não tem que colocar dinheiro seu. Você só presta o serviço da venda. E isso é muito inteligente. Então, só aqui, Ana, a gente já vê como é importante nós sermos mulheres empreendedoras, né? Como ela foi, como Lídia foi, uma mulher assim de negócios. Ela negociava, ela fazia isso. E ela tinha, gente, além desse referencial maravilhoso, que ela era uma mulher muito próspera, muito rica, muito abastada financeiramente, muito nobríssima, ela era judia. E sendo judia, ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus soberano. Ela conhecia o Deus poderoso. E ela, estando ali, ela ouviu falar que o apóstolo Paulo, ele aqui, olha, bem no 13, olha que coisa linda, gente. Como assim o Senhor sempre faz e traz milagres à existência, né? Essa mulher já dotada com todo esse perfil aí de nobreza, né? De uma mulher rica, uma mulher próspera, mas ela amava Deus, ela amava o Senhor. E ela tinha na casa dela cultos de oração. Ela abriu a casa dela e recebia as mulheres para orar com ela. Olha que coisa linda, gente. Aqui a gente já começa a ver por que ela era tão especial, né? Porque ter dinheiro todos podem ter, e ter um bom trabalho de vendas, todas podem ter, mas ela não. Ela tinha um direcionamento todo, assim, fantástico, em poder orar com as mulheres. E olha aqui o que acontece aqui, olha, no sábado, no versículo 13, o apóstolo Paulo, então, vinha dessas viagens dele maravilhosas pela Europa. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Eles ficaram sabendo que na casa de Lídia havia oração, havia o poder de Deus lá, havia algo especial na casa dele.
E o apóstolo Paulo foi procurar. Ele estava com Lucas, ele estava com Timóteo e ele estava com Silas. Esses discípulos sempre andavam com ele e eles estavam nessa viagem, os 4, trabalhando para o Senhor. E ali, gente, na casa de Lídia, olha aqui, uma dessas mulheres que ouviam, no versículo 14, Atos dos Apóstolos 16, 14, uma das mulheres que ouviam era uma mulher temente a Deus. Ela era judia, ela era temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ela já era uma judia, então com certeza ela já tinha os preceitos de Deus no coração. Em muitos lugares que a gente vê da palavra de Deus tudo, né? Como aquela menina judia também que ouviu que a situação na casa de Naamã estava muito difícil, que a situação na casa de Naamã, ele tinha pego aquela lepra, tudo, e aquela menina judia que estava ali, numa cidade que não era a cidade dela, mas ela foi levada como escrava ali. Quando ela ouviu falar que Naamã estava daquela forma, Naamã ia morrer, porque a lepra era algo que ia definhando, né, a pessoa, ia caindo os pedaços da pessoa, falou assim, olha, se ele soubesse que lá em Israel tem um homem de Deus, um profeta, que quando ele orar, o milagre vai acontecer na vida dele. Né? Então a gente vê que a bênção de ter pessoas de Deus, né? Ou pessoas assim relacionadas com, de que já ouviram a palavra de Deus dentro do lar, da casa, da família, é algo glorioso, é algo poderoso. E ali, Naamã foi... Já tem, né, aquele foi temor, né? Já tem aquele temor, já tem a pessoa que já teve uma experiência com Deus, eu acho que isso arraiza no coração dela e ela fica, sempre ela vai ter algo para falar, algo para se manifestar, como Lídia aqui. Lídia era uma judia que morava em Filipos ali, estava em Tiatira, e ela falou, não, venham orar na minha casa, e ali já acolheu o apóstolo Paulo, desejoso também, de fazer a obra, todo desejoso de manifestar o reino de Deus ali, todo desejoso que o reino de Deus ia crescer na Europa, ia invadir todas aquela Grécia, aqueles mundos todos ali difíceis do evangelho penetrar. Ele estava ali cheio de amor, cheio de alegria, como aquela menininha judia lá. Lídia também é o mesmo perfil, porque Lídia, a menina levou Naamã toda a ser curado, e Lídia aqui vai e fala, né, recebe esses homens de Deus, fala que nós oramos, é que nós buscamos. A gente vê que a igreja do Senhor da Europa, na Europa, nós somos frutos desse trabalho, Ana. Lá do apóstolo Paulo, nasceu na casa de Lídia. A igreja da Europa nasceu na casa de Lídia através da oração. Então, esse Jesus faz milagres mesmo, e opera maravilhas. Porque na casa de Lídia, com esse ato dela de receber os irmãos ali para orar, de receber o apóstolo Paulo cheia de amor, hospitaleira, ela tinha, assim, grandes atributos, né? Grandes atitudes que a deixavam uma mulher linda, uma mulher bonita. Ela fez com que a casa dela fosse a casa de Deus. Ela fez com que a casa dela fosse a casa de oração ali, para além de orar, as pessoas pudessem se achegar e se sentir bem, se sentir assim, fortalecidas, encorajadas. E ela amou o Evangelho de uma forma linda. Então a gente percebe, Ana, que as pessoas que amam o Senhor e almejam ter nele força, coragem, quando elas fazem de coração, os milagres acontecem. A bênção do Senhor vem para as pessoas. Eu falo assim porque eu transportei muito já nessa passagem, que eu estou passando por isso, eu estou trazendo a igreja do Senhor para minha casa, eu estou fazendo cultos aqui em casa, e eu tenho sentido muita graça, eu tenho sentido muita unção, muita alegria do Senhor, sabe? Coisas extraordinárias, não são coisas assim supérfluas ou coisas assim superficiais, sabe? Fica muito gostoso, fica muito assim, você se realiza, você se sente assim,
fortalecida, abençoada, de poder abrir sua casa, abrir seu lar, para falar, olha, servos do Senhor, adentrem aqui, orem comigo, estejam comigo. E você vê e ela assim, numa simplicidade toda, ela não sabia que na casa dela estava nascendo a Igreja do Senhor na Europa. Primeira igreja da Europa nasceu na casa de Lídia, né? Eu imagino assim a alegria e o contentamento dela. E ela procurava, assim, além dela ter aberto a casa dela, ela procurava ter intimidade com Deus. Ela adorava o Senhor, ela exaltava o Senhor. A alegria dela era estar, ficar e permanecer na presença de Deus. Então a gente vê que isso faz com que a gente sinta os milagres mais próximos de nós, né? Ela fez aquele momento de oração, um momento de intercessão, e um momento que o Senhor viu, enxergou, mandou os apóstolos para a casa dela, ela acolheu os apóstolos, pelo que eu percebo, assim, a coisa foi tão íntima que os apóstolos também moravam lá, pousaram lá, ficaram lá, sabe, assim, foi algo muito, muito de Deus. E como eles estavam, assim, onde eles passavam, era muito difícil a abertura para o evangelho, eles acho que acharam, assim, uma uma riqueza com Lídia, né? Uma alegria enorme de ver aquela mulher tão próspera, tão agraciada, acolhendo os servos de Deus e falando, não, venham para cá, aqui vocês podem comer, aqui vocês podem beber, aqui vocês podem tal. E sem saber, ela estava promulgando e ampliando o reino dos céus. Ela estava assim, olha, o reino do céu, minha casa está aberta para o reino de Deus, minha casa está aberta para a seara do Senhor, minha casa está ali. E eu tenho certeza que essa graça foi um firmamento forte para o Evangelho do Senhor. Ali nasceu, né, uma igreja gloriosa, hoje é a nossa igreja, é a igreja do Senhor que cresceu e um berço do cristianismo na Europa glorioso, tudo por causa de uma mulher que abriu seu coração para o Senhor, começou através da oração, né? A oração tem poder, tem milagres, né? Mas é mais ou menos isso. E a gente vai falando, Ana, que só eu que falei até agora, né? Vamos lá. Que delícia! Ai, mas eu amo te ouvir, Miriam. Mas sabe, eu meditando sobre Lídia, me chamou muita atenção várias coisas, né? Primeiro, Sim, assim, que essa mentira do diabo atual de falar que a mulher vive na correria atualmente, que antigamente a mulher era tranquila. Gente, se você ler Provérbios 31, você vai ver que a mulher acordava de madrugada para dar conta de tudo. Ela tinha que dar ordem para as servas, gente, a ela mulher. trabalhava, ela orava, ela. Gente, você vê Lídia, naquela época, uma mulher que assumia um comércio de tecidos e de um tecido que era caro, porque tinha um processo de tingir para chegar na cor de púrpura, por isso que ele era mais caro. Isso, Ela tinha que ter uma equipe, ela tinha que ter uma cabeça, mas ela também tinha família, porque ali atrás fala que ela e a sua casa foram salvos e se batizaram. Então, a gente isso. consegue entender que sim, uma mulher temente a Deus, ela faz todo o corre, mas o coração dela está no Senhor. E isso foi um ponto que me É, chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi o tempo para parar toda essa correria e orar, simplesmente orar. Sabe, às vezes a correria até de fazer a obra, de entregar uma cesta, de conversar, de visitar com uma pessoa, de tudo, nos tira, nos rouba do tempo, da presença, de simplesmente parar e orar. E Lídia nos ensina isso, porque ali fala ao sábado, para os judeus o sábado era um tempo parado para orar. Por isso que eles sim, encontraram essas mulheres orando no sábado. Então ela tinha correria, ela tinha tudo, mas ela parava um tempo. Sabe, isso falou tanto ao meu coração, quanto eu tenho parado tudo só para orar.
sabe? Quanto eu tenho pedido para o Senhor abrir o meu coração, porque ali no versículo fala que o Senhor abriu o coração de Lídia para receber a pregação de Paulo. Então, quem vai abrir o meu Mas você sabe coração é o que, Senhor. Ana, então, mas você sabe que a oração ela é um dínamo e ela tem poder de dinamizar. Por isso que aconteceram os milagres que aconteceram, que Paulo foi lá na casa. Você já pensou Paulo bater na porta da tua casa e querer, com mais três, e querer adentrar e começar a obra de Deus ali, tal, tal. Ou seja, ela orou e isso dinamizou o trabalho, a obra do Espírito Santo, o poder de Deus. As coisas começaram a convergir em direção também a ela ser agraciada, a ela ser abençoada, a ela ser edificada, a ela ser fortalecida, porque a oração tem esse poder. Hoje à tarde eu tive no centro aqui de Campo Grande, num jardim lá da cidade, na beira do lago, e a gente foi orar para a Marcha para Jesus, que vai ser em setembro aqui e tal, né? E estávamos com os pastores. E você precisa ver como foi gostoso. Passamos umas 2, 3 horas lá hoje à tarde, e o pessoal orando, clamando, suplicando pela cidade, suplicando pelo Brasil, suplicando pelas eleições, suplicando por tudo. E eu acho que isso dinamiza demais, sabe? O poder de Deus age, o poder de Deus, você abre as portas, o poder de Deus discutir nos céus para trazer os milagres. Então, eu acho que o fundamento especial que fez Lídia ser quem ela é e foi, né? Quem ela foi, vamos dizer, e deixa uma experiência tão viva hoje aqui para os nossos dias, foi o poder da oração. Ela dinamizou as coisas que Deus tinha para ela. Não caiu para outra pessoa, caiu para ela. E foi em lugar certo, porque ela estava desejosa, ela amava Deus na intimidade, ela queria o Senhor. E essa graça de receber os apóstolos ali, eu tenho certeza que a motivou muito, porque ela falou, puxa, Deus está ouvindo a nossa oração. Porque você já pensou, na Europa, umas mulheres lá começam a se reunir em oração, de repente recebe o fogo de Deus através de Paulo ministrando aquelas ministrações fortíssimas das suas cartas, da onde que estava tendo, vindo e pregando, e antes ele era Saulo, que acabava com o povo de Deus, agora estava ali trabalhando para o reino, edificando o reino, fortalecendo. Eu imagino assim, o fervor que estava aquele negócio todo, e ela poder abrir a porta da casa, entra, e aí congregou outras pessoas, e ali nasceu a igreja. Então, eu acho que o resultado ali da vitória dela, da bênção dela, foi o poder da oração mesmo, o dinamismo dela em fazer com isso, sendo uma dinamite mesmo. E que dinamite, né? Nós estamos aqui depois de tantos milhões de anos falando dela aqui, né? Falando dela e tendo ela como uma grande referência para nós, né? Ela foi uma mulher gloriosa, maravilhosa. Ela não sucumbiu na fé, né? Ela orou no Espírito, se fortaleceu no Espírito, e Deus foi dando graça, poder, unção, e coisas maravilhosas foram acontecendo, né? Milagres, e as pessoas se achegando na casa dela. Eu imagino a bênção que foi esse mover sobrenatural de Deus ali, né? É. E é muito lindo de ver o quanto uma mulher que ora pode mudar o rumo da descendência dela, né? O lar de Lídia mudou o mundo. O lar de Lídia mudou o mundo, transformou em prosperidade, né? Por ela ser próspera também, essa graça, essa unção, né? Trouxe prosperidade, trazer paz mulheres. Tanto aquelas mulheres que seguiram Jesus também eram mulheres muito prósperas, muito abençoadas, que investiram no reino, que fizeram o reino do Senhor forte, poderoso nessa terra. A gente crê que tudo que o Senhor elas, né? Eu acho que esse é um fundamento estabelecido no reino, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, amor, alegria no Espírito Santo. E quem entende esse reino e compreende esse reino como Lídia compreendeu, ela com certeza ela foi uma das investidoras desse reino e passou a, a ter ali
uma igreja gloriosa em sua casa, passou ali a ter o apóstolo Paulo. Tanto é que depois que o apóstolo Paulo acontece essas maravilhas, ela é batizada, aquele fogo todo, aquela alegria toda, Paulo e Silas vão ser presos. E eles vão para a prisão ali, são açoitados, apanham que nem não sei o quê, sofrem que nem não sei o quê ali. Assim, passam os momentos mais terríveis e mais difíceis da vida dele. A multidão ajuntou para mandá-lo embora, porque eles expulsaram o espírito maligno de uma moça que fazia as coisas para ganhar dinheiro, e os donos que recebiam esse dinheiro foram contra Paulo e Silas e mandaram-os para a cadeia. E aí, chegando na cadeia, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando depois de serem açoitados. E os açoites, gente, eram terríveis naquele tempo. E era tipo tirinhas de couro com bolinhas na ponta. E eles recebiam 39 açoites. E se fosse 40, podia até matar, de tanto que era doloroso, de tanto que era sofrido aqueles açoites. E os dois foram açoitados, mas ali estavam orando, cantando, louvando ao Senhor. O Senhor, de uma forma gloriosa, os tirou da cadeia, os tirou de tudo, de forma que até o carcereiro falou: agora eu vou morrer. O apóstolo Paulo falou: não, você não vai morrer, você fica tranquilo. O Senhor que está fazendo esses milagres. E as portas foram se abrindo, eles foram passando para tudo. E foram assim, totalmente libertos. E quando eles foram libertos, você sabe para que casa eles foram? Saíram da cadeia. E para onde eles foram? Para a casa de Lídia. Para a casa de Lídia. E novamente Lídia abre o coração, recebe esses homens. Diz que aqui, olha que lindo. Ó. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Mesmo depois de tanto sofrimento, de tanta dor, eles foram para a casa da irmã Lídia. Olha que coisa linda, né? E isso é lindo, gente, porque realmente ela marcou o seu tempo, né? E como a gente pode marcar o nosso tempo com coisas boas, marcar pessoas, né? Sermos instrumentos de Deus para levar esse evangelho glorioso, abrir portas para esse evangelho entrar, adentrar e fazer mudanças necessárias. Como isso é glorioso, como isso é precioso, né? A gente vê que Deus, Ele cuida de todas as coisas, né? E cuida das prioridades do nosso coração. O reino de Deus é muito maior. Pessoas são maiores, almas são eternas. E precisamos encontrar meio de alcançarmos mais vidas para Jesus, né? Então, eu acho que isso estava bem no coraçãozinho dela se abrindo, dela podendo estar ali praticamente entregue ao reino, entregue a fazer a vontade de Deus, entregue a fortalecer as pessoas que estavam ao redor dela. Eu acho que isso foi glorioso, né? E ela pôde trazer isso para dentro da casa dela, né? A nossa casa pode ser um altar do Senhor, né? A nossa casa pode ser um lugar onde as pessoas venham, se sintam bem, ouçam uma palavra que edifica, ouçam uma palavra que fortalece. O nosso lar pode ser um lar que amplie o reino de Deus e fortaleça as vidas. E eu tenho tido essa experiência aqui em casa, e eu tenho sido muito, assim, agraciada com isso. Eu me sinto muito feliz. Domingo foi muito gostoso, a gente teve ceia do Senhor aqui em casa. E no final a gente pôde estar junto com os irmãos, é uma alegria. E depois eu quis ouvi-los e um falava assim: eu estou transbordando. Eu falei: eu também estou transbordando. E aquela alegria toda, sabe? O pessoal transbordando na presença de Deus, feliz, alegre. E eu acho que evangelho é isso, né, Ana? Evangelho é esse transbordo todo na presença do Pai. A alegria de você estar fazendo o que você está fazendo, colocar amor, paixão, como Lídia colocou, né?
Eu acho que Lídia foi uma mulher assim que ela pôde aproveitar muito bem o tempo de vida que ela teve, muito especial, né, para poder fazer com que o evangelho chegasse na Europa e dentro da casa dela ela pudesse estar ali recebendo esses homens abençoadíssimos e eles poderem começar a obra do Senhor ali. Eu acho que essas mulheres são eternizadas, né? Receberam essa Não graça é à do Pai toa, e nós né? estamos Que tá aqui, na Bíblia, não é? né? Eu falo É, assim, quantas mulheres tem na Bíblia que o Amigas de Fé foi estudando, que o Senhor colocou no coração do Amigas de Fé para ir estudando, né, nas segundas-feiras, mulher. uma mulher da Bíblia, cada segunda-feira. E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, quanta mulher que eu nunca ouvi falar, que eu nunca estudei, ou eu ouvi falar de forma superficial, mas que tem tantos insights, tantas coisas tão valiosas, né? Eu fiquei tão encantada e Lídia é uma delas, né? E eu fiquei pensando assim muito nisso nessa história de Lídia, sabe? Uma mulher empreendedora com uma cabeça, né, assim muito boa para negócio, uma que não negociava o tempo dela com o Senhor, o tempo dela de oração, né? Ela estava ali mesmo com a correria e uma mulher que ela abriu, a oração dela abriu as portas, mas o Senhor abriu o coração dela, né? E fez Sim. mover tudo isso. Ela se permitiu através da oração. Que nós sejamos mulheres que a gente permita, sabe? Que tenha a nossa casa, ela seja uma casa de oração, que nós, quem mora na sua casa com você, tenha tempo de oração, tenha tempo com o Senhor, sabe? Se você ainda não sente no seu coração de abrir a sua casa para o Amigas de Fé, agora nós voltamos a fazer quinzenal Amigas de Fé, né? Nas casas. O Amigas de Fé começou assim, né, Miriam? Nas casas das Aham. amigas de fé, de 15 em 15 dias, nas segundas-feiras à noite, nós nos reuníamos para meditar a palavra, para adorar, Sim, para orar uma pela sim. outra. E com a pandemia, nós migramos aqui para o virtual e ficamos fazendo todas as segundas o nosso encontro virtual. Agora a gente vai fazer Aham. uma segunda presencial, uma virtual. E na próxima segunda-feira é aqui na minha casa. Então, todas as amigas de fé Uau! que Olha aí estão que assistindo, delícia! quem é Não de é a Ana, não é a Bonito, né? Ana, é a Pode vir Lídia, aqui é na a minha Lídia. casa, sabe? Pode Que vir, delícia, Miriam. que delícia. Que E é uma benção. delícia, gente, que Eu delícia. Olha sempre, lá, eu sempre coloquei no meu coração isso, né? Desde que eu me converti, que a minha casa não é mais minha, né? Eu só tenho o domínio dela, mas eu entreguei todas as coisas para o Senhor. Então, essa casa é uma casa que é aberta para as pessoas virem. Esses dias chegou uma pessoa aqui e falou: Ana, eu quero que você ore. E eu, ai meu Deus, eu? Daí ela falou, eu falei, então vamos orar junto comigo, né? Falei pra ela. E aí eu fui sentindo isso, assim. E eu amo esse aconchego. Eu até falei para sua mãe, eu falei, pastora Nancy, eu prefiro amiga de fé nas casas. É outro ambiente, é outra atmosfera do que num salão com as cadeiras enfileiradas, né? É outra sim, sim, atmosfera. sim. Parece que Eu tô assim, fica mais informal, fica mais acolhedor. é, eu tô assim apaixonada, na verdade, por esse trabalho. Eu sou pastora, que sempre ministrei com igreja, né? Aqueles formatos de igrejas antigas, igreja normal, tudo, né? Mas depois da pandemia as coisas ficaram um pouco mais difíceis e aí eu falei, poxa, por que não, né? Deus me deu uma casa linda, né, Ana? Você acha que você não teve aqui ainda, mas foi o Senhor que deu. Nós não tínhamos condições de comprar, nós não tínhamos condições, a Luiz não tinha, eu também não tinha. E era no escritório do Zé aqui, que estava na justiça, antes dele comprar. Eu falei, você é advogado, Zé, eu acho que Deus pode entregar essa casa para a gente, né? Porque
o rapaz que tinha comprado não tinha pago. Eu falei, vamos tentar acertar. E aí, logo quando ele fez negócio com o rapaz, o juiz marcou audiência para resolver o problema da casa. E aí o Zé Luiz falou, não, vamos comigo. E eu fiquei orando o tempo todo. O Zé ofereceu um dinheiro, o juiz trabalhou para a gente o tempo todo ali diante dos outros proprietários, que era uma imobiliária, Humberto Canali lá, e o tempo todo falou, olha, o seu doutor Jesus está aqui com a dona Miriam, e eles fizeram uma proposta, vamos receber essa proposta, vamos alinhar essa proposta, vamos fechar o negócio hoje aqui, mas o tempo todo o juiz trabalhou para a gente. E aí deu certo, nós compramos, acertamos, legalizou tudo certinho, aí depois reformou a casa, era um escritório muito velho, muito antigo aqui, reformou, e aí eu falei, Zé, eu quero, assim, fazer uma casa bonita ali, tal, eu quero arrumar arquiteto. Ele falou, tá bom. Aí eu falei, ok. Então, assim, a casa ficou bem bonita mesmo, sabe? E eu, desde o começo, como foi o Senhor que me deu, eu sempre coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, essa casa é tua. E aí, agora que eu estou tendo a oportunidade de trazer os irmãos aqui para casa, meninos, os cultos ficam lindos. Não sei se você já viu fotos aqui de casa. Os cultos ficam lindos e as pessoas gostam demais. Então, eu já espero, se é antes do café, eu já espero com café. Se é depois, a gente faz almoço. Enfim, muito gostoso. Eu sinto que os irmãos que vêm também ficam muito alegres, porque são muito bem recebidos. E eu acho que assim a gente vai alinhando e eu estou muito feliz enquanto eu tiver essa casa e puder estar fazendo isso. Ou se um dia eu mudar daqui, eu também vou continuar fazendo, porque as coisas vão sempre crescendo e abençoando, né? E eu tenho certeza. Mas você vê, ó, o lar de Lídia mudou o mundo todo, por inteiro. O seu lar, o lar delas virou uma igreja do Senhor. Paulo começou a igreja da Europa na casa dela. Ela estava exercendo a hospitalidade para pastores. Lá em Hebreus 13:2 fala que muitos, sem saber, hospedaram anjos. E ela parece que teve assim essa graça de entender isso, porque olha, uma mulher, né, não fala se ela era casada ou se ela era viúva dentro da Bíblia, mas provavelmente ela tinha filhos. Mas para ela receber esses homens, eram 4 homens: Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Olha, você vê como ela assim estava aberta para isso, porque com certeza eles dormiram, ela hospedou, eles dormiram, eles comeram, eles viveram ali, né? E ela com certeza vendedora, fazendo mil e coisas e atendendo os servos de Deus e preocupada com oração, preocupada que eles estivessem bem, né? Então a gente pode perceber que isso é uma mulher muito especial, que foi além dos limites dela, né? Ela foi além. E eu acho lindo isso quando a gente pode ir além, porque fazer as coisas normais e corriqueiras todas nós fazemos, mas quando você pode ir além um pouco, mostrar um pouco mais de carinho, de amor para com o reino, de força, né? Ali estavam os servos do Senhor, começando uma obra, talvez com tanta dificuldade, né? A gente não sabe que aqui Paulo estava no início, mas ele estava, de certo, vindo, e a obra do Senhor sempre foi com muita dificuldade. Mas ela ali se abriu, tudo, recebendo os irmãos em casa, cooperadora, né, de tudo aquilo que Deus estava fazendo. E ela não sabia que a casa dela iria ser o início da obra de Deus, né? Às vezes a gente não tem a dimensão, né, de você estar recebendo as pessoas, que ali pode ter algum missionário, tipo um Billy Graham, você está recebendo um homem fantástico de Deus ali, um missionário que depois pode fazer uma obra imensa para o Senhor, ganhar multidões enormes para o Senhor, e saiu da tua casa, saiu do teu amor, do teu apreço ali, você falou de Jesus para ele, você levou as pessoas a Jesus ali. Então, a gente não tem a dimensão do que Deus pode fazer com uma atitude de fé nossa, em abrir nossa casa, abrir o nosso lar, né? Deixar tudo muito ajeitado para os irmãos serem acolhidos com amor, ficarem felizes ali também, para que a obra do Senhor se perpetue sobre a vida deles. Então, eu penso que quando a gente encara o reino de Deus assim nessa força, nessa fortaleza, o Senhor se alegra e vem o favorecimento dele sobre nós, né?
eu tenho certeza que Lídia foi uma mulher muito favorecida e Lídia deve ter, no tempo dela, sido assim protagonista de grandes bênçãos, de grandes vitórias que Deus executou na vida dela. Então, eu acredito muito nesse favorecimento de Deus. Eu acho que quando a gente é, amplia, almeja, deseja, faz as coisas assim com amor, os olhos do Senhor estão vendo, né? E os milagres vão acontecer e os milagres são dele e ele vai operando a cada dia, né? Então, aqui eu coloquei 3 coisinhas importantes para a gente aprender aqui, olha. Faça da sua casa uma fortaleza de oração. Faça da sua casa, procure momentos para orar, convide uma irmã para estar orando com você. Né, gente? Essa prática da oração dinamiza grandes bênçãos e grandes vitórias e edifica, fortalece você. Vocês têm uma irmãzinha que está meio perdida, fala, irmã, vem orar comigo aqui 3 horas da tarde em casa, e bota fogo ali, ora com ela, se fortalece nela. Eu lembro que quando a gente chegou em São José do Rio Preto, eu tinha muita sede, sempre tive muita vontade de descobrir Deus assim, né? De descobrir o poder da palavra. E lá e sempre assim, meu pai, né? Ele sempre ministrava e ministrava assim, geralzão, né? E eu queria ter uma experiência pessoal minha, real, da palavra, sabe? E lá tinha a pastora Suzana e eu cheguei para ela e falei assim, pastora, o que você acha da gente ir para as casas das irmãs? Estudar a Bíblia, mas porque eu queria tirar conhecimento dela, né? Ela falou para mim, vamos, pastora, vamos sim, a gente vai estudando a Bíblia. E aí nós começamos a estudar os altares da Bíblia. Menina, cada altar que eu estudava, altar de Isaac, altar de Abraão, Isaac, Jacó, aqueles altares mexiam comigo assim, que eu ficava, uau, isso é lindo, isso é poderoso. E foi na casa das irmãs, sabe? E a igreja primitiva nasceu aonde, Ana? A igreja primitiva nasceu nas casas, por isso as casas, as nossas casas precisam se abrir para o evangelho, as nossas casas precisam receber essa palavra nelas também. E aí, minha filha, nós começamos, aí chegou a hora que nós tinha casa que tinha 80, 90 mulheres para estudar a Bíblia. Aí eu falei, não, aí não vai dar, e voltamos para a igreja, mas assim, é muito glorioso o estar, o ficar, entendeu? Ali, como a igreja primitiva, os irmãos se reuniam, um ajudava o outro, um orava com o outro, um falava com o outro, um manifestava a fé. Isso é glorioso. 2, administre com generosidade aquilo que Deus te deu para servir ao reino. Administre, né? Faça todas as coisas, pague as suas contas certinho, faça tudo, mas sempre deixe algo especial para o reino de Deus. Administre com generosidade. Gente, generosidade é uma coisa de Deus. Nunca vimos alguém mais generoso e tão generoso quanto Deus. E Deus coloca essa generosidade nos filhos dele, nas filhas dele. Deus colocou essa generosidade em Davi. Gente, quando Davi começou ali a arquitetar as coisas com Salomão para edificar o templo, falou, tudo de melhor eu dou para a casa do Senhor. Ouro, pedras preciosas, o que de melhor eu tenho. Tudo eu dou para ele, porque foi ele que me deu o dom de adquirir riquezas, foi ele que me deu tudo que eu tenho, então tudo que de melhor que eu tiver, eu dou. Generosidade, generosidade é do céu, generosidade é coisa linda. Nós precisamos ser generosos com as pessoas, e generosos com Deus, e generosos com o reino, né? Então, generosidade, administre com generosidade aquilo que Deus te deu para servir seu reino. Ele te deu as coisas, haja, né, de tal forma, administre para você devolver, entregar a ele com generosidade tudo aquilo que ele tem te dado, que ele tem te abençoado. E uma das coisas que eu aprendi, gente, dentro dessa generosidade, é ter um coração grato. Quando você tem um coração grato, você agradece e você acha que tudo é favor de Deus a você. Que você não merecia, por você errar, por você pecar, por você falhar, por você talvez não ser tão assim como Lídia foi, nem tão poderosa quanto a mulher do Provérbios 31 é, né? Mas essa generosidade, essa gratidão, Senhor, eu te agradeço por isso. Essa casa eu não tinha condição de fazer, mas o Senhor foi bom e me deu. Então é tua, Senhor.
Amplia o teu reino aqui dentro. Edifica vidas aqui. Favorece o teu reino aqui dentro. E quando eu faço isso, eu estou sendo favorecida. O Senhor está cuidando dos meus filhos, o Senhor está cuidando das minhas coisas, o Senhor está me agraciando, me abençoando. E terceiro, seja hospitaleira servindo ao Senhor. Seja hospitaleira para com os pastores, seja hospitaleira para com as pessoas que precisam de você, seja hospitaleira. Não negue nada, não negue as coisas para os servos de Deus, não. Se eles te pedirem algo, tiver na tua mão para fazer, faça e faça com amor. Seja assim uma pessoa bem recíproca, né, às coisas do reino, às coisas do evangelho. Eu tenho certeza que Deus vai descortinar os céus e vai nos abençoar torrencialmente com toda sorte de bênçãos, como diz a palavra do Senhor. E eu já sou pregadora, né, amiga? Eu nem deixo você falar, né, Ana? Eu já vou pregando, já vou falando. Ai, é uma delícia! Eu ficaria a noite inteira aqui te ouvindo, Miriam. Eu amo a forma com que você fala. É tão gostoso, toca o coração, assim, da gente, sabe? É Bom, muito gostoso a querida. forma com que você fala. E você fala com tanta verdade, com tanto temor ao Senhor, que a gente sente seu olho, pela sua voz, assim, que você ama esse Pai Celestial. É tão gostoso isso, porque de fato você vive o que você prega. Uhum. Procuro. Eu procuro, mas Deus é bom, né? E Ele é gracioso, e quando a gente busca Ele renova, Ele edifica, Ele fortalece, né? Eu passei por várias dificuldades, Ana, principalmente depois que eu perdi meu pai. Meu pai sempre foi alguém muito forte em mim. Eu sempre, assim, o tive com muita honra, muita alegria, com muita força. E tudo que eu, assim, praticamente eu fazia, era para ele que eu ligava, sabe? Pai, recebi essa vitória, pai, comprei, pai, fiz a escola, pai, estou terminando minha casa. Assim, eu sempre quis, eu acho que talvez eu esperava sempre, e talvez sofri um pouquinho com isso, assim, uma palavra de uau, que bom, filha, que alegria, continua firme, sabe, assim? Então, eu com a perca do meu pai, eu sofri muito. Mas eu tô me fortalecendo, tô caminhando e tô conseguindo aí ultrapassar as dificuldades, né? Mas essa vida de Lídia, menina, foi uma maravilha para mim, foi uma alegria para mim, porque eu já estava fazendo algumas coisas que eu vejo que Lídia fez muito melhor que eu no tempo dela, e como Deus a honrou e como Deus a agraciou. Já pensou você ter uma igreja, praticamente a igreja da Europa? Nós somos vindos dela a começar na casa dessa mulher, que abriu seu coração para Jesus. Era uma judia que morava em Tiatira, uma vendedora de tecido de púrpura, e Deus agraciá-la na casa dela, nascer a obra do Senhor, né? E estamos aqui depois de tanto tempo estudando e aprendendo isso. Então, são coisas lindas mesmo, que só o Evangelho proporciona para a gente. Amém, amém. Que lindo, Miriam, amei. Amei a Aham. meditação de Lídia. Tinha que ser com você. Eu falei com a sua mãe, eu falei, convida a Miriam, porque o que eu li de Lídia, ai, eu lembro da Miriam. Menina, olha, e quando Ai, minha foi mãe muito falou, ela falou, gostoso, mãe, viu? Muito filha, você gostoso. pode ministrar para a gente e tal. Aí eu falei assim, mãe, sobre quem que é, né? Ela falou sobre Lídia. Falei, mãe, nunca estudei nada de Lídia. Nunca estudei nada de Lídia, se fosse Débora, Ruth, Noemi, papapá, mas Lídia nunca. Ela falou, é uma boa oportunidade para você. E no domingo de manhã que eu fui estudar, menina, mas Deus me transbordou tanto nisso. Olha, mas eu gostei tanto, anotei tudo aqui, ó. Tem um mundo de coisa anotada de Lídia aqui, que eu nem falei tudo que está anotado aqui. E aí eu gritei pro Que lindo. meu marido estava no quarto aqui em cima, eu falei, Zé, vem aqui que você precisa ouvir tudo isso que eu estou ouvindo de Lídia. Deus está fazendo um reboliço aqui no meu coração sobre Lídia. E ele desceu, ficou na minha frente assim, e eu pá.
Mas foi tão gostoso, emocionante. Sabe? Ainda bem que ele foi entendendo, e foi, acho que ele estava em outro pique, né? Ai, Mas ele que foi entendendo, delícia. compreendendo e foi gostando também da história. Tema antes, eu Ah, estudo, e isso me ajuda também a crescer, a me fortalecer. E eu achei ótimo você estar aí, porque assim a gente tem essa reciprocidade, né? Que você fala, eu falo, e aí fica gostoso, né? E é eu que às vezes também eu tenho, empolgo e falo muito. mas isso é ótimo. A minha mãe sempre fala para mim, Miriam, como a Ana está crescendo, como a Ana está se fortalecendo em Deus, que discípula maravilhosa. Ela te elogia muito, sabe? E eu sei que você tem crescido muito Ai, mesmo, que tem assistido gracinha. você. Você tem buscado do Senhor e Deus tem Amém. honrado sua vida. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, né? Que Amém. pague uma bênção, uma vitória dessa. E cada vez você está mais forte em Deus. E esse é o poder da palavra, né? Você vai estudando, você vai se É, fortalecendo e Deus vai dando graça, né? é, é lindo, né? Ai, eu sou totalmente apaixonada pela sua mãe, né? Existe uma Ana antes e depois da Ah, pastora Nancy, né, Miriam? Quem sim, foi me com conduzindo certeza. a Jesus, quem me levou para ler a palavra, para achar a minha Bíblia numa gaveta, né? Quem me levou mesmo aos pés da cruz, daquela forma mansa e sábia que só a pastora Nancy tem, né? Aquele coração dela tão generoso. E eu falo para ela que um exemplo assim na minha vida que eu tento o tempo inteiro imitá-la e que jamais ela olhou para mim com os meus pecados. Ela olhava com uma alma que precisava de Jesus. E como é difícil, às vezes a gente conhece uma pessoa e a gente já fica, mas ela é casada com fulano, fulano faz isso. A ela não sei o quê. A ela tem coisas na casa dela. A ela não, não, não. A ela e aí eu falo, não, eu não fui tratada assim. Quem me trouxe o evangelho me trouxe justamente por causa que eu era assim, né? Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos, né? Os que se acham, Então, os verdade. que não precisam dele para fazer nada, os autossuficientes, né? Não, ele veio realmente para quem quer, né? Quem quer nascer de novo. E eu amo essa forma com que eu fui conduzida, com que eu me converti de verdade na palavra, porque foi lendo a palavra, né? Não foi ah, uma forma agressiva ou assim querendo me exortar, me corrigir. Não, ela falava, Ana, lê esse texto. Ana, o que que você acha de meditar isso aqui? E eu falava assim para ela, eu falava, pastora Nancy, mas a senhora nunca me responde um conselho seu, com um pensamento seu, a senhora só fica me mandando versículo. E ela falava assim, mas eu posso errar. A palavra de Deus não erra. Eu queria É, um o conselho estudo, dela, tipo né? assim, Ela tá para o faz escondinho assim. dela, né? Cheia de amor, né? Isso Cheia de mesmo. Então, amor. assim, Ela tem é uma uma alegria enorme cheia do de que Deus está amor fazendo na por todas as eu sei que ela pessoas. Ela, está nisso. ela não faz acepção, né? Ela não faz acepção de pessoas. Sim, E é sim, tão lindo sim. aquele coração dela, tão generoso, que ajuda tantas pessoas, não quer que ninguém saiba, sabe? Eu vejo assim um cuidado de Deus com a vida da sua mãe, né? E é tão lindo de ver isso, assim, aquele amor, aquela paixão que ela tem em Jesus, e ela fala: até o meu último dia de vida eu quero estar fazendo a obra de Deus. E eu falo: uau, quem sou eu para querer ficar cansada, né? Que linda, Então, né? ela E ela tem um é gás, né, Miriam? tem um gás, tem, tem.
ela ministrou aqui, sem ser esse curso, esse domingo agora, ela ministrou domingo passado aqui, sabe? E eu falei pro pessoal, falei, gente, se vocês acham que eu tenho gás, a minha mãe tem 4 vezes mais, o gás dela é muito mais ativado que o meu. E foi uma bênção, os irmãos amaram a palavra, gostaram muito dela, e ela chegou de fé e ministrou com amor, e foi uma bênção, bênção, bênção. Então, assim, a gente é um favorecimento de Deus também ter uns pais tão agraciados desse jeito, né? Eu sou privilegiada, não sou? Com certeza, Miriam. É um presente de Deus mesmo, assim, sabe? Para a vida E de você vocês. sabe que eu. E assim, eu fico pensando. Um dia eu li um versículo que falava assim, que até 1000 gerações serão abençoados a partir daqueles que amam o Senhor. Serão abençoados e protegidos pelo Senhor. E eu falei, uau, eu começo a declarar esse versículo sobre a minha vida e sobre a vida da pastora Nancy. Porque eu acredito de fato na palavra. E se está na palavra, é Amém. verdade. E eu declaro isso Verdade. sobre a sua vida, Miriam. Declaro de todo o Amém. coração, até 1000 gerações Jesus. após Glória a Deus. você será protegido e abençoado pelo Senhor, Amém. porque você Amém. 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 guarda os mandamentos, porque você ama e serve o Senhor. E eu Amém. vejo o Amém. favor de Deus sobre a vida da sua mãe e sobre a vida de vocês, sabe? Todos os filhos na fé, né? É um privilégio, Amém. né, de ter vindo Sim, de sim. uma casa de verdade, de oração, sabe? De um casal que Sim, viveu para sim. Jesus, né? É muito, é Sim, sim. muito é muito lindo isso, é real, É, sabe? É real, ah, existe. Esses dias eu fiquei pensando, uma pessoa começou a falar, eu falei, existe, é real. Uma família abençoada, uma família que se respeita. amém. Pode ter as diferenças que for, mas existe um Jesus entre Sim. as pessoas e elas se amam. Com certeza, com certeza. Não, a gente agradece muito a Deus e eu percebo assim que o nosso nome, né? Eu participo do conselho de pastores, tudo, né? E você precisa ver o carinho enorme que eles têm comigo quando eu chego. Não tem uma reunião que eu não ore, que eu não fale, o que eles não falam. A pastora Miriam Palharim está aqui, sabe assim, quase passando, colocando tapete vermelho para mim. Eu também, às vezes, vou nas igrejas que eu vou, eu percebo que as pessoas têm um carinho especial. Eu acho que é coisa de Deus mesmo, né? Eu não tenho outro, né? Porque a gente teve, Ana, eu tive desde os meus avós paternos, quanto os meus maternos, né? Do pessoal do meu pai, os meus, desde o do vô Palharim, os meus, assim, todo mundo serviu a Deus. Eu tive uma avó também, mãe da minha mãe, uma serva de Deus, assim, muito agraciada, sabe? Ela amava o Senhor. E ela estudava essa palavra, eu tenho a Bíblia dela comigo até hoje, e ela acordava de madrugada, orando, orando, orando. Eu, às vezes, acordava, assim, escutava ela falando o nome de todos nós ali à noite, de joelho na cama, orando por um filho, orando por o outro, orando papá, 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 orando, 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 orando. Sabe, e hoje praticamente a família toda é do Senhor. Então, assim, eu acho que a gente realmente é resposta de oração dos nossos bisos, dos nossos avós, e assim vai ser o restante da geração. Eu tenho certeza que os meus filhos, Amém. hoje, eles estão, assim, sendo muito abençoados, vamos dizer assim, no trabalho, em prosperidade, em negócio de dinheiro, sabe? A Giovana tá, assim, voando nas asas do vento, com diretora, conselheira federal hoje da OAB em Brasília. Ela está assim, sabe? Mas ela lá dentro dela, ela tem o Senhor e ela é fortalecida. Ela sabe que tudo que ela está conquistando é a mão de Deus que está fazendo isso. O Felipe também está bem, tudo, mas Amém. eu os quero muito que eles se acheguem mais ao Senhor, que eles se fortaleçam. Mas às vezes não é no tempo da gente, né, Ana? É no tempo de Deus. Mas eu oro, confio, acredito, declaro isso. E quero que esses meus olhos vejam esses dois louvando, adorando, exaltando o Senhor com toda a sua casa, com toda a sua família.
E isso vai acontecer. Amém. Em nome de Vai Jesus, né? ver. Amém. Amém, amém. Ai, que delícia de live. Que dozinha de terminar, né, gente? Mas Então, temos que a encerrar, né? Osneide, A né? A pastora Osneide está Nancy deve falando estar em aqui. lágrimas, eu tenho certeza. Ela deve estar assim. E a chorona também, igual eu, né? Chorando igual eu, assim também. Ela deve estar meio chorosona lá, mas é para ficar alegre, mãe com o coração bem alegre, né? Ah, Ah, Maria Conceição também, querida Conceição, amo de paixão. Deus te abençoe, Conceição, saudade, viu? Muitas pessoas estão aí entrando, participando. A Gláucia também está aí com a gente. Menina de Deus, fantástica, maravilhosa, cheia de graça, de unção. Ô Zeneide, acho que é. Aí, a mãe tá aí, chorou nasci. a pastora do. Nasci. A Ozeneide A é a Zeneide. pastora, esposa do pastor Wilson Escobar. Querida, 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 my God, maravilhosa, pastor Wilson, maravilhosa. Eu já fui superintendente deles aqui em Campo Grande, quando eles estavam lá em Cidrolândia. Fui na casa deles, almocei com eles. Tenho, assim, muito carinho mesmo. Honro-os, porque eles são uma bênção nas mãos de Deus. É gente boníssima. Amo o reino, isso que é importante, né? E é isso, né, Ana? Eu acho que é isso, né? A Conceição, também te amo de paixão, pastora. Que Deus te abençoe. Maravilha, maravilha. Então, Aninha, eu acho que tá dado o recado por hoje, né? Isso. Podemos, Podemos podemos orar para. encerrar, né? Você quer que eu oro para encerrar ou você Ai, que pode orar? posso orar sim, querida, e vamos abençoar os nossos lares, abençoar nossas casas, abençoar nossos filhos, netos, bisnetos, né? E que, como você disse aí, que toda a nossa geração honre o Senhor, que toda a nossa geração descubra esse Deus maravilhoso que fez essa mudança extraordinária na casa de Lídia e fez da casa de Lídia um berço do cristianismo na Europa, e que o Senhor possa estar nos dando essa graça também de nós continuarmos implantando o reino dele aqui nessa terra. Pai eterno, obrigada, Senhor, por esses textos tão lindos de Lídia e como ela foi agraciada, como ela foi abençoada, Senhor, porque ela se abriu para ti, Pai. Ela buscou a tua face, ela adorou o Senhor. E o Senhor fez dela uma mulher muito especial e com tanta alegria o Senhor iniciou, o apóstolo Paulo iniciou a igreja do Senhor Jesus, a abertura ali do cristianismo, do evangelismo, Pai, dentro da sua casa, Senhor. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, por essa mulher tão especial, por essa judia, Senhor, de Tiatira, moradora de Tiatira ali, Pai, perto de Filipos, Pai, poder começar esse movimento glorioso de oração em sua casa e dinamizar o teu evangelho, o evangelho do reino ali na Europa, Senhor. Obrigada por esse testemunho tão glorioso e por esse exemplo tão glorioso. Que as queridas, os queridos irmãos que me assistem, que vão assistir depois também, possam ser imensamente agraciados com essa palavra e que possam abrir também os seus lares e que esses lares possam se multiplicarem, Pai, e que seja algo glorioso, Senhor, que amplie o teu reino, que fortaleça o teu reino e que faça o teu reino forte e poderoso nessa terra, Senhor. Usa-nos para isso, Senhor, que possamos gastar a nossa vida nisso, Senhor. Nos direciona, Senhor, nos dando sabedoria, graça, unção, do jeito que tu destes a Lídia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas amigas de fé, esse trabalho tão lindo que o Senhor colocou no coração da minha mãe, no coração da Ana, Senhor, e elas estão continuando, ó Deus, promulgando o seu reino e falando das suas maravilhas para muitas vidas, Pai. Que esse evangelho chegue até os confins da terra através das nossas vidas, Pai, e que possamos alcançar corações sábios que levem essa mensagem com graça, com poder e com satisfação. Fica conosco, dai-nos uma noite relaxante, uma noite gostosa, uma noite de descanso, um sono muito gostoso, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém.
Glória a Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Ai, Miriam, obrigada. Obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigada por ter esse coração sempre aberto a levar a palavra de Deus, sempre olhando o reino. Obrigada mesmo, de verdade. Você é uma Lídia nos dias de hoje, pode ter certeza. Assim, Aham. você me inspira e deve inspirar muitas mulheres que convivem com você, viu? Continue firme e forte no Senhor, Querida. porque é assim que o Senhor quer você, viu? Forte e corajosa para os dias de hoje que Ele te fez. Amém, amém, Ana. Foi uma alegria enorme estar com vocês aqui, viu? E você sabe que sempre que vocês precisarem ou quiserem, eu estou sempre disposta. Quando quiserem vir para Campo Grande, minha casa também está aberta para a gente fazer algum trabalho. Enfim, estamos juntos aí. Essa obra é do Senhor, mas merece e carece que a gente esteja atenta, fazendo dela uma obra forte, poderosa, se abrindo para isso, com atitudes boas para fortalecer o reino, né? E vamos continuar aí, que Deus tem grandes coisas para fazer, Amém. e eu tenho certeza que Ele fará, e pela instrumentalidade das nossas mãos, né? A minha mãe sempre fala assim, não, eu estou fazendo a obra Amém. enquanto é tempo, ela fala, né? Aí eu tenho pouco tempo, ela fala, então eu tenho que trabalhar muito, é lindo isso, né? É lindo isso. E que eu possa ter essa Ai, é garra também, lindo, né? essa mesma vontade, essa mesma garra aí de não se Amém. ausentar jamais, mas estar Amém. fortalecendo vidas, né? E me fortalecendo o Senhor também, né? Amém. Amém, viu? Um Amém. beijo no seu coração, uma excelente semana, viu? Que o Senhor abençoe todos os planos que Ele colocar no seu coração, viu? Um beijo. Amém. Beijo, gente. Beijo. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoada, viu? Um beijo, eu amo vocês, viu? Deus abençoe.